Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não consigo expressar por palavras o que senti nos dias a seguir. E não me refiro apenas das semanas ou meses que sucederam, falo desde esse dia até hoje, anos depois. O meu corpo deixou de ser meu. Nunca mais consegui olhá-lo como uma coisa minha, só minha, a que dava acesso a quem eu quisesse, quando me apetecesse. Parece que de uma forma estranha e pouco visual, talvez que na noite em que aquilo me aconteceu eu me desintegrei, que passei a ser duas coisas. A viva, que pensa, toma decisões, que chora e que sorri forçada para que os outros acreditem que está bem, e a morta, o corpo que deambula da cama para o sofá. Esta experiência não é minha. Cito a obra A Cicatriz, de Maria Francisca Gama, vencedor do Prémio Livre do Ano da Bertrand. Um livro que relata a história de uma vítima de violação que se tornou um fenómeno no TikTok e multiplicou reações de mulheres a partilhar as lágrimas que acompanhavam a sua experiência de leitura. Mas esta intervenção não é sobre o livro. Esta intervenção é sobre o sentimento partilhado destas raparigas. Sentimento que eu tenho, que todas as mulheres têm, o medo de um dia podermos ser ela. De sem o sermos, em alguma medida, o sermos já. E digo ela porque a personagem não tem nome. E não tem nome porque não pode ter, porque poderia ser qualquer uma de nós. Ela não quis contar a sua história a ninguém. Regressou da viagem que a fez vítima e não contou à família, não contou aos amigos. Viram-na progressivamente afastar-se, isolar-se, até que a dor não lhe permitiu suportar mais viver. Refletia a personagem, a vida continua. A primeira de várias mentiras que contém naquela noite. A vida não continua. Eu espero que a vida tenha continuado para as 543 pessoas cujos corpos foram violentados em 2024. Espero que a vida tenha continuado para todas as outras que foram incapazes de falar sobre o tema. Mas sei que, continuando, jamais foi igual. O número de violações denunciadas em Portugal foi o mais alto da última década. Mas o que está em causa não são os números, por detrás destas brutalidades está um nome, uma história e cicatrizes, muitas delas invisíveis e irreparáveis. São mulheres, em larga maioria, que não vislumbram um sistema preparado para as proteger. Hoje discutimos se a violação, a coação e o abuso sexual devem ou não depender de queixa. É uma discussão antiga neste Parlamento, sensível, complexa, mas que o tempo e a realidade demonstram ser necessária. A resposta não é simples e não pode ser simplificada, porque convoca algo que vai muito além da lei, mexe no medo, na intimidade, na dignidade humana, no âmago de se ser pessoa, a nossa integridade física, emocional e psicológica. O PSD sempre respeitou a intimidade das vítimas, sempre defendemos que a justiça deve respeitar o tempo, a escolha e o direito de recusar a exposição. Foi nesse espírito que, em 2015, propusemos a introdução do número 2 do artigo 178 do Código Penal, permitindo ao Ministério Público agir, ainda que sem queixa, sempre que o interesse da vítima o aconselhasse, em respeito pela Convenção de Istambul. Mas sabemos hoje que essa possibilidade, apesar de juridicamente relevante, não promoveu os resultados ansiados e que muitas vítimas, incapazes de formalizar uma queixa, se rendem ao silêncio. Muitas não querem que se saiba, não porque não desejem justiça, mas porque, tal como a ela da cicatriz confessa, gostava de pensar que escondeu isto de todos porque não queria que a olhassem assim, membro honorário e coitado do grupo das violadas. Sabemos hoje com maior clareza que o silêncio da vítima é frequentemente imposto pelo trauma, pelo medo da retaliação do agressor ou pela culpa e não pela vontade livre. Sempre defendemos que a dignidade da vítima deve ser protegida a todo o custo. A proteção da sua identidade, o respeito pela intimidade e a prevenção da revitimização precisam de ser o último reduto de qualquer alteração legislativa. Mas essa dignidade exige hoje que o silêncio, forçado ou involuntário, não signifique impunidade e muito menos seja interpretado como a ausência de vontade de ver o violador ser punido. É função do Estado garantir que a justiça não se limita às vítimas que falam. E em linha com a Diretiva Europeia, que virá a ser transposta pelo Governo, relativa ao combate à violência contra as mulheres, estes crimes têm de ser vistos como muito graves. Violadores e agressores têm que ser dissuadidos, têm que compreender que não há condescendência, as que já foram vítimas e as que ainda podem vir a ser, precisam de ser protegidas. Esta mudança tem de ser acompanhada de institutos processuais que salvaguardem a vontade da vítima, assegurando que não há obrigação de colaborar com a investigação, que a reserva da privacidade é garantida, que podem requerer declarações para memória futura e que têm apoio psicológico efetivo. Não podemos permitir que a vítima sofra uma segunda vez.
O PSD tem um percurso firme na defesa dos direitos das mulheres, por exemplo, com a luta da vice-presidente Teresa Moraes, a mutilação genital feminina foi criminalizada de forma autónoma. Com Leonor Beleza, abrimos as portas do Código Civil à igualdade entre homens e mulheres. E é com esse património que hoje acompanhamos esta evolução legislativa. Estamos com as mulheres como sempre estivemos e também estamos com os homens, que menos vezes fala, mas que também são vítimas, envergonhadas pelo estigma social que acarreta. Tenho 25 anos, sou mulher. Cresci a aprender a apanhar uma pedra da calçada se sentisse companhia nas costas, a colocar a chave de casa entre os dedos das mãos se fosse preciso defender-me. Recebi estes conselhos da minha mãe e da minha avó, porque infelizmente na terceira geração as mulheres não estão mais seguras. Pela minha geração, pelas anteriores e pelas que ainda vêm, a tolerância à violência sexual tem de ser zero. Nenhuma de nós pode viver com medo. Quem comete crimes e quem nos ameaça é que deve viver com medo e é da lei e da censura social. Obrigada.